Amigos inovadores, compartilhe os 16 segredos de um bom diretor de inovação, ou na sigla em inglês, né, Chief Innovation Officer. Algumas empresas adotam a abreviação como SINO, né, CINO. Aqui no Brasil nós utilizamos o diretor de inovação mesmo, popular, né? Vou trazer algumas características aqui que ajudam a descrever aí 16 segredos de um bom diretor de inovação. Entrando aqui na primeira característica, um bom diretor de inovação precisa ser colaborativo, né? Essa é uma das características mais importantes para que ele promova, né, o trabalho em equipe, o trabalho de forma colaborativa, de forma abundante, promova a generosidade, a integração entre as pessoas e a colaboração. Acima de tudo, todos que trabalham na empresa devem ser colaboradores, né? Devem colaborar, e ele deve ser um grande estimulador dessa cultura de colaboração. Ele é uma pessoa que valoriza a diversidade, né? Ele enxerga a riqueza que as organizações têm em envolver os diferentes indivíduos, né? E as diferentes culturas, e essa combinação tem um poder altamente criativo, né? E utilizando-se da diversidade, né, inerente adquirida às suas equipes, tem 45% mais chance de aumentar sua participação no mercado e 70% mais chances de conquistar um novo mercado. Então, o diretor de inovação tem que ser essa pessoa, né, uma boa característica, que sabe combinar os diferentes indivíduos, né, que de forma colaborativa vão construir soluções, produtos e serviços inovadores e acelerar a inovação dentro da companhia. Esse artigo vai ser disponibilizado também no nosso site www.scaled.innovation.in e também no nosso blog lá em scaled.innovation.tumblr.com. Outra característica de um bom diretor de inovação é a humildade, né? Ele precisa ter humildade, saber escutar, né? Ele deve ser um especialista na área de gestão de inovação e escutar desde o nível operacional, o cliente, ele ser muito centrado no cliente, né? Escutar ele sobre gargalos, dores, tratar isso com abertura, né? Junto de todos os times, em todos os níveis também, além do operacional, tático, o estratégico, e realizar uma boa interface com o presidente, o CIO da companhia e outros cargos de C-level, outros diretores da organização. Humildade é muito importante para um bom diretor de inovação. Orientado para um propósito, né? Ele estimula com que o time se conheça, com que saiba o porquê que o time tenha o seu propósito, por que ele trabalha naquilo. Então, ele vai orientar, né, à medida que as organizações passam valor para o acionista, para o cliente e para os seus funcionários. A empresa precisa ser orientada por um propósito, né, para que se cumpram seus interesses, o propósito da organização e dos indivíduos que fazem parte dela, né? As empresas são feitas de pessoas e é muito importante que isso fique muito claro e ele seja uma pessoa direcionada a começar pelo porquê, né? Começar por um propósito forte. Depois desse porquê, todo o resto vai se desdobrar de forma muito simples, equilibrada e fácil de motivar, de formar times, né? E também estratégico, né? Uma vez que é necessário haver uma visão clara entre os objetivos da empresa, né, corporativos, e os objetivos de inovação. O diretor de inovação precisa ser um pensador estratégico, né, que possa trabalhar em estreita colaboração com o diretor de estratégia da companhia. Né? A inovação deve informar a estratégia e vice-versa, deve colaborar, né, trocar, ter uma troca muito rica com toda a estrutura estratégica da organização, colaborando com outros diretores dentro da empresa, o CIO, todos os times, gerentes, coordenadores, todos os times, todos os indivíduos, os líderes, né? Visionário, uma característica muito importante, né? É de que o diretor precisa ser visionário, uma pessoa que tem experiência como empreendedor, muitas das vezes consegue trazer para a mesa a visão e o domínio, né? Na arte do possível ali, de diversos temas, né? De diferenciados temas, combinar temas que ajudem na transformação digital, na transformação através da inovação dos times, para que garanta com que as discussões não sejam convencionais, né? Com que você possa quebrar o status quo sempre que oportuno, inspirar as pessoas a inovar,
Então, ele precisa ser uma pessoa visionária, né? Uma pessoa que está pensando, construindo o futuro da companhia, né? Ele está vivendo no presente, não apenas lendo os dados, né, das ferramentas do passado, mas pensando nas ferramentas do futuro, na visão da empresa. Outra característica muito importante, ele precisa ser curioso, né? Ele precisa ser uma pessoa provocadora, né, no bom sentido da palavra, uma pessoa curiosa, naturalmente sobre tendências, tecnologias emergentes, como elas podem ser aplicadas, experimentadas dentro do seu negócio e como ele pode alavancar o uso exponencial dessas tecnologias para trazer inovação e transformação digital para o seu negócio. E disposição para assumir riscos, porque inovação tem um assunto que muitas pessoas evitam falar, né? Mas inovação custa caro, em muitos casos, né? Você investe e precisa assumir riscos, né? De tentar criar coisas que não existem, serviços que ainda não foram experimentados, navegar em mares ainda não navegados, né? Para que você possa criar algo de fato novo, uma experiência nova para o seu cliente, para os seus funcionários e trazer muito valor para o seu acionista. Então, ele precisa ter disposição para lidar com oportunidades, né, com riscos positivos, para assumir riscos, para tomar riscos e entender que nem tudo em uma carteira de investimentos de inovação vai ter um retorno. Né? Geralmente, aquilo que tem um retorno é tão exponencial que paga todo o restante da carteira. E é importante que esse diretor de inovação saiba equilibrar, né, essa parte com uma visão até de investidor, né, o quanto que eu vou até qual grau de risco eu vou investir em soluções, na construção de produto mínimo viável, em MVPs, né, dentro da companhia, em produtos, serviços, para inovar e o quanto que isso vai, em termos de resultado, validar hipóteses, vai me dar retorno, capturar valor, o que, que eu preciso parar, né? O que, que eu preciso continuar, o que, que eu preciso acelerar, o que, que eu preciso criar estrutura e facilitar, patrocinar a curva J, né, de exponencialidade para multiplicar o resultado de escalabilidade, levar um produto ou serviço para o mercado. Então ele precisa ter disposição para assumir riscos, né? Ele é um bom gestor e líder de riscos, riscos positivos inclusive também, não apenas ameaças. Marketing, ele precisa ter ótimas noções para ele saber vender, né? Fazer um marketing eficaz, para ele comunicar bem as metas, objetivos do programa de inovação, fomentar, traduzir para as pessoas o sentimento dos programas de inovação dentro da companhia, engajar as pessoas nesses programas, estimular, né? Inspirar as pessoas a buscarem a inovação no seu dia a dia, nos seus processos, né? Envolvendo aí estudos, histórias de sucesso, aprendizados também, uma cadência de comunicação muito bem pensada e planejada e estruturada dentro da organização, dentro de um programa de inovação, por exemplo. Influência, né? Geralmente um bom diretor de inovação ele tem como grande característica a influência, ele é uma pessoa que inspira outros diretores, outros gerentes, outros líderes, todos os funcionários da companhia. Ele é uma pessoa que, em muitos dos casos, é visto como, além da sua influência, né, como uma referência em diversos assuntos. Ele é uma pessoa que influi, inclusive, através do exemplo, né, do seu comportamento, da sua humildade, da sua abertura de mentalidade, né, a inovação. Então, ele funciona como um influenciador dentro da organização, né? Ele é visto como uma referência. Capacidade de ensinar também, né? O componente educacional dentro de um programa de inovação é crucial, né? Ele precisa ser uma pessoa que vai transmitir, né, e ensinar sobre como a organização vai se estruturar para utilizar estruturas de criação de novos produtos e serviços, como isso será medido, como isso será avaliado de forma transparente, né, como que vai ser esse marketing, comunicação, treinamento, preparação das pessoas, pontos relacionados a ações ao desenvolvimento cultural dentro da empresa, das pessoas, dos indivíduos, né? Então, isso é muito importante que um diretor de inovação ele fomente, né, essa capacidade de ensino dentro da organização para acelerar a inovação dentro da companhia. Pensamento analítico, né, uma outra característica forte, habilidade aí que pode ajudar o diretor de inovação a tomar decisões importantes, como quando continuar com uma iniciativa, quando deve encerrá-la, né? Essa abordagem baseada em dados, semelhante a growth hacking, quando que ele deve pivotar uma solução, um produto, né?
por meio de quais startups continuamente afinam e ajustam até que atinjam aquele ponto descritível onde experimentam um crescimento exponencial. Então, é muito importante, né, que exista essa visão analítica, um pensamento analítico do diretor de inovação para saber fazer essa análise dos dados. Os produtos, né, os MVPs, os incrementos estão validando as hipóteses acordadas, as hipóteses são consistentes, têm boas métricas de qualidade, né, que são ali específicas, smart, né, mensuráveis, atingíveis, realistas. Em alguns casos, você não vai ter dados paramétricos históricos, tudo bem. Você vai assumir variáveis, né, e vai partir para o teste, para a construção de soluções, serviços inovadores. Vai medir e vai avaliar isso de tempo em tempo. Então, esse pensamento analítico, essa orientação a dados é importante, sem os exageros, é óbvio, né? Sem vícios, porque existem diferentes estruturas até que falam de casos de pessoas extremamente inovadoras, né? Que se baseiam-se muito nos dados, mas tem pessoas que, às vezes, em alguns casos, tentam pensar fora da caixa da análise dos dados e às vezes remar em uma direção em que o mercado também não está buscando, né? Nós temos aí grandes soluções mundiais pensando em transporte subterrâneo, em coisas que as pessoas, a grande maioria das pessoas não estavam pensando, né? Então a inovação às vezes envolve você ter um pensamento bem fora da caixa, né? E aí a análise de dados é importante, mas um contrassenso, um equilíbrio também, para não exagerar na análise dos dados, também é importante ter esse ponto de equilíbrio e esse pensamento analítico. Praticidade, né? Uma vez que a inovação significa levar as ideias promissoras do conceito ao valor, né? E não apenas ficar no processo de invenção, de ideação, né? Ideias juntas, né? Milhões de ideias valem 5 centavos a bacia. A gente pode colocar que é um ditado muito antigo, né? Não valem nada se não forem bem executadas. Então, um bom diretor de inovação ele precisa ser pragmático, né? Prático, uma pessoa que vislumbra testes de forma simples, que estimula a equipe a criar essa cultura, né? De simplicidade no sentido de experimentar, de estruturar um MVP antes de estruturar um grande produto, validar aquele MVP, tirar os aprendizados, já entender no horizonte quais são os incrementos daquele produto, validar se precisa pivotar ou não, né? Ou já puxar os incrementos uma vez validadas as hipóteses. Então, precisa ser uma pessoa prática, pragmática. Isso é muito importante. Uma outra característica importante de um diretor de inovação é ser uma pessoa politicamente experiente, né? Para perseverar no cargo, o diretor de inovação precisa ser politicamente experiente para compreender, né, as formas comuns de ataque no nível do programa de inovação quanto no nível da ideia, né? Tanto na execução quanto na parte tática e estratégica. E a boa notícia é que muitas das melhores práticas relacionadas à transparência e colaboração do programa ajudarão a inocular, né, o programa dentro de um programa de inovação possíveis usurpadores, né, ataques de guerrilhas, bloqueios, cercos e outras formas de ataque aos produtos, às inovações em si. Né? Toda a parte de cultura, de transparência que um diretor traz dentro de um programa de inovação ajuda levando a transparência para o investidor, para os funcionários, para o cliente, tudo isso ajuda, né? Nessa maleabilidade política que é uma das características do diretor de inovação de primeira linha dentro da organização. Ele precisa ser alguém muito focado em resultados, né? Orientado a resultados. No final do dia, o papel dele é assumir o controle e entregar valor, né? Entregar resultados para o negócio, para os investidores, acionistas. Né? Ele precisa ser colaborativo, visionário, um cara ali campeão, ou mesmo prático, né? Não é nada se não entregar resultados. Então, ele precisa ser um cara consistente, focado em resultados. Né? Isso é muito importante. E aí, juntando tudo, um diretor de inovação, né, de classe mundial, ele perceberá que pode não possuir todas essas características e irá procurá-las, né? Em companheiros de equipe que podem se complementar também em parcerias, né? Em ajudar a acelerar os programas de inovação dentro da companhia, desenvolver essas características, né? E eles perceberão um alto padrão para si próprio e para a sua equipe, né? E se concentrarão nos mais altos padrões. Então, juntando todo esse mix de pontos que nós afirmamos aqui, são vários segredos, né, e características importantes de um diretor de inovação de primeira linha. Então, fica aqui, né, o nosso convite a você acompanhar esse e mais artigos. Nós vamos deixar o link aqui para o artigo
postado no nosso blog, lá em scaledeinnovation.tumblr.com ou no nosso site www.scaledeinnovation.in. Eu me chamo Fábio Cruz e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos também aqui o vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!